nesta noite o nosso tema é verdadeiramente o Filho de Deus. O texto que me foi dado para nós basearmos e fundamentarmos a nossa meditação está em João capítulo 5, no versículo 18, é o texto principal, é o versículo principal. Mas é claro que este versículo, este tema, ele exige uma abrangência maior. Mas eu quero ler com vocês, desde o versículo 16, onde começa, na verdade, né, onde começa, na verdade, este parágrafo que vai culminar com este versículo 18. Né? Porque o que estava acontecendo aqui, Jesus estava no seu ministério, no auge do seu ministério, desenvolvendo, né, o seu trabalho, o chamado que o Pai havia dado para ele, e ele estava então ali, pregando a palavra, anunciando a si mesmo como Filho de Deus, né? E estava cumprindo a ordem do Pai para ele, para a vida dele, né? Falando a respeito de como eles precisavam crer nele. A mensagem de Jesus era essa: vocês precisam crer em mim. Enquanto João Batista pregava, vem aí o Messias, enquanto os profetas pregavam, vem aí o Messias, Jesus chega para pregar, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, né? Eu sou aquele a quem vocês esperavam, né? Como nós vimos em outras mensagens anteriores, né? Ele é o Verbo que se fez carne, que habitou no meio de nós, ele é o Cordeiro de Deus, tudo isso é o que falava a respeito dele na profecia, e agora está ali ele, e ele está se auto-anunciando, não como fruto do seu egocentrismo, não como fruto do seu orgulho humano, porque Jesus era desprovido destas coisas, mas ele estava ali se anunciando pela convicção, pela plena certeza do seu ministério, pela plena certeza do Pai, da sua unção, do Espírito Santo que estava nele, que era Deus na vida dele, como ele era Deus, porque ele era homem e ele era Deus. E agora ele está dizendo, e ele então fazia os sinais, ele fazia as curas. Aí a gente pode falar, mas então o ministério de cura, de milagres, de sinais, ele é só para o tempo de Jesus? Não, porque ele aconteceu antes de Jesus. Já os profetas já tiveram tantas atuações milagrosas, o próprio Elias já teve milagres de ressuscitar, Eliseu, tantas vezes foi feito milagres no passado, desde Moisés. Nós vamos acompanhar o Velho Testamento, e haverá muitas intervenções do Espírito Santo na vida de homens, profetas, reis, nos quais irá culminar com um milagre da parte de Deus. E depois de Jesus, os seus discípulos, a palavra vai dizer que os seus discípulos continuaram ainda operando sinais e maravilhas. E a história da igreja ainda vai nos contar que mesmo depois, nos anos 40, nos anos 50, muitos avivamentos que vão começar a existir na história da igreja, na instituição da igreja, na construção da igreja, vai ser sempre cheia de sinais, milagres, maravilhas que Deus vem operar. Então eu resumo aqui, eu parto então da ideia que sempre que Deus está preparando alguma coisa muito grande, uma das referências que nós iremos ver são os sinais, os milagres, as maravilhas. Eles tiveram talvez o seu maior momento na pessoa de Jesus. Porque a Bíblia fala que claro que ali eles estão usando uma linguagem para exagerar ali um pouco, né? Mas eles falam que se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, não haveria livro suficiente nesta terra para escrevermos todos os feitos de Jesus. Então eu creio que o ministério de Jesus, ele foi o auge, né? Ele foi o cume do poder da ação, da manifestação do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que ela não esteve à disposição antes e não está à disposição de nós hoje. Por isso é muito importante que nós continuemos orando com fé, é muito importante que nós continuemos entregando as nossas causas aos pés de Jesus, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, para que nós possamos desfrutar do cuidado de Deus sobre nossas vidas. E Jesus então ele vem apontando para si, falando de si, e nesse trecho que nós vamos ler no capítulo 5, no versículo 16, ele está justamente em um momento em que está sendo disparado
aquela situação que ele vai, ao longo dos seus 3 anos de ministério, conviver com ela praticamente todos os dias, que era a busca dos líderes judeus para o acusar, para prendê-lo, para tentar de todas as formas desqualificar Jesus, desconstruir a mensagem de Jesus. Mas duro é aquele que se levanta, né, contra o Senhor, contra o que Deus tem falado. Não há aquele que resiste à palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, nós vamos ver algo tão importante sobre isso nesta noite. Então os líderes, capítulo 5 de João, versículo 16, diz assim, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse, meu Pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Queridos, Jesus aqui, ele está começando nesse momento do seu ministério, ele está começando a desenvolver, né, a sua relação com o povo judeu, com a liderança de Israel, com os judeus, com a liderança de Jerusalém, com aqueles que estavam na sinagoga, coordenando todo o trabalho do povo judeu, né, orientando o povo judeu. O fundamento deles era a lei mosaica, a lei de Moisés. O fundamento dele era aquilo que eles haviam recebido pelos profetas, pelas escrituras que eles tinham em suas mãos. Então nós não podemos simplesmente olhar eles e falar que eles estavam errados, ou que eles estavam contrários a Jesus. Eles não estavam contrários a Jesus. O grande problema dos judeus, aqueles que eram fiéis à lei, aqueles que, quando a gente olha, por exemplo, Paulo falando a respeito dos fariseus, o que Paulo fala a respeito dos fariseus, ele fala que os fariseus eram aqueles que eram fiéis à lei, eram guardadores das leis, eles cumpriam as leis. Mas o grande problema é que nós sabemos que a lei falhou. A lei falhou porque ela não conseguia, na realidade, fazer o que só Jesus pode fazer, mudar o coração. Porque o grande problema do homem não é aquilo que nós fazemos, irmãos, no nosso dia a dia, mas é aquilo que é a intenção do nosso coração. Porque Jesus, ele vai ampliar o seu leque de ensinamento, ele vai ampliar através da sua palavra, o que é realmente, o que é verdadeiramente servir a Deus. Ele vai trazer, numa das marcas do seu ministério, ele vai trazer algo que ele vai tentar deixar latente o tempo todo, que ele é o Filho de Deus, que eles precisam crer nele, e como Filho de Deus, ele é cumpridor pleno da vontade do Pai, que o coração dele é igual ao coração do Pai, o desejo dele é o mesmo do desejo do coração do Pai. E aqui está uma das coisas tão importantes, porque o filho se parece com o pai, e o filho quer agradar o pai, porque o filho ama o pai, e o pai ama o filho. Por isso, a construção de ideia de Jesus como o filho unigênito de Deus, para os judeus daquela época, tinha que passar pela desconstrução dos preconceitos e da falta de fé deles, porque o obedecer à lei não se estabelece na fé. A obediência à lei, ela se estabelece na disciplina, ela se estabelece na punição, ela se estabelece naquilo que você tem como punição se você não cumprir a lei. Ela se estabelece no medo. O cumprimento da lei, ela se estabelece nas regras humanas. Mas quando nós falamos de fé, nós estamos falando de algo que muitas vezes nosso olho não vê, nossos ouvidos não ouvem, e que muitas vezes nós não podemos compreender com a nossa mente. Então nós precisamos entender no nosso coração. E aí é necessário
que se haja empatia. Por isso nós precisamos desconstruir esses preconceitos e precisamos fortalecer a nossa fé para que possamos entender quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, ainda nos dias de hoje, e nós olhamos para Jesus e nós ouvimos falar de Jesus e pensamos em Jesus, e nós temos que ter no nosso coração essa certeza, essa convicção de quem é esse Jesus a quem nós temos pregado, quem é esse Jesus ao qual nós dobramos o nosso joelho para orar, quem é esse Jesus o qual nós clamamos pelo nome dEle, para que Ele possa interceder por nós diante de Deus o Pai. Quem é? Nós cremos na história bíblica? Porque se nós apenas cremos na história bíblica, se a nossa fé, ela está simplesmente se relacionando com a história, então nós temos um grande problema de construir, ainda nos dias de hoje, muitos preconceitos novos, de estabelecermos muitas bases insólidas para construir a nossa fé. Por isso nós precisamos, o que nós precisamos para crer? Quais são os elementos que são fundamentais para que nós olhemos para Jesus e possamos crer nele? Para que no nosso cotidiano, na nossa caminhada, eu tentei buscar um pouco mais de praticidade para esta palavra nesta noite, porque eu teria milhões de coisas para falar a respeito deste tema, se Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Tem tantos textos lindos que apontam para Jesus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Quando a gente chega no Apocalipse, por exemplo, que nós vamos ler lá quando João olha com muita tristeza no seu coração e diz: eu vi toda aquela destruição, eu vi que tudo estava muito ruim e o livro estava fechado, o livro precisava ser aberto e ninguém era digno de abrir o livro. Mas então soou uma voz e disse: Ele, o Cordeiro de Deus, é digno de abrir o livro, aleluia. Tem tanta coisa maravilhosa para falar de Jesus, desde os Salmos, desde o início, mas eu quis trazer um pouco de praticidade, pois hoje é o nosso culto de cura e libertação, e é muito importante nós entendermos que Jesus, Ele, como o Filho de Deus, como o cumprimento da promessa, como aquele que veio para estabelecer o plano perfeito de Deus de salvação para todo homem, de restauração, de perdão do pecado. Então nós precisamos compreender, queridos, quais são os conceitos, os princípios básicos, nós precisamos constantemente ir colocando no nosso coração, ir pregando com o nosso lábio e vivendo. Nós precisamos crer que Ele existe desde o princípio. Jesus, se nós não olharmos para esta característica de Jesus, que Ele é desde o princípio, nós vamos ficar parados na história do Natal. Muitos crentes hoje parece que só conseguem se relacionar com Jesus na história do Natal. Quando vem a manjedoura, quando vem o presépio, quando vem a história do menino Deus que nasceu, que viveu, parece que ficam por aí e não conseguem avançar na perspectiva, na visão plena de quem é Jesus. Por isso nós precisamos entender que Ele existe desde o princípio. Em João, no capítulo 1, no versículo 30, olha só que maravilhoso. João é maravilhoso para falar de Jesus, o livro de João é maravilhoso. No versículo 30 do capítulo 1 de João, na verdade, vamos olhar desde o versículo 29, olha. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí olha o que João vai dizer: era a Ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Olha só que tremendo, porque o que tem um detalhe tão importante nesse texto? Porque João Batista era praticamente contemporâneo de Jesus. Se duvidar, João Batista nasceu antes de Jesus. Então eles eram contemporâneos, eles eram da mesma época, mas aqui João Batista não está mais falando, ele começa dizendo: eu disse para vocês que ia vir um homem, que era muito mais importante. Aqui ele está na perspectiva humana,
Mas daqui a pouco João Batista sai da perspectiva humana e entra na perspectiva espiritual. Ele é um homem, ele é mais importante do que eu, mas ele existe muito antes do que eu, porque ele é Deus. Aleluia! Ele sai da natureza humana, ele sai da perspectiva humana e ele começa a olhar para a estrutura espiritual, para a perspectiva espiritual. Muitas pessoas não conseguem entender esta perspectiva de Jesus. A associação que o apóstolo João faz no início de sua epístola nos aponta para a presença de Jesus já na criação. Olha, quando João começa, ele abre as cortinas do seu evangelho com a impressionante descrição de Jesus Cristo como a palavra, como o verbo, como o logos. Do que ele está falando aqui? Ele está falando do Gênesis, ele está falando do poder da criação a partir da palavra de Deus o Pai. Ele está arremetendo Jesus lá para o início, antes de todas as coisas. No relato de João, Jesus compartilha da mesma essência de Deus. João está dizendo, ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o verbo vivo. Claro que aqui é o apóstolo João, não é João Batista. Mas aqui é o apóstolo João falando de Jesus, e ele está falando, olha, Jesus era o verbo. E o verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Que coisa tremenda. Ele começa, João fundamenta a divindade de Jesus no conceito judaico da sabedoria, do poder e da autoridade de Deus. A sabedoria divina que existia com Deus antes do princípio, agora pode ser conhecida, vista, vivida ali em Jesus Cristo. A sabedoria de Deus, o Logos, a palavra, aleluia. E aí João começa dizendo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, aleluia. Ele está dizendo, Deus está no meio de nós. Não é à toa que um dos nomes que era muito querido pelos judeus cristãos, um dos nomes que era muito usado pelos judeus que começavam a andar com Jesus era Emanuel, Deus conosco, aleluia. Eles se sentiam já abraçados por Deus na pessoa de Jesus. Mas como é que isto acontece? Como é que um judeu sai da cadeia da lei? Como é que ele sai da dureza da letra? Como é que ele sai da frieza daquela palavra que somente vinha para puni-lo, e entra nesta nova realidade do verbo que se faz carne, que demonstra o amor do Pai e que nos abraça para que todos possamos ser salvos somente num relacionamento íntimo e pessoal com Ele, aleluia. Somente na sua caminhada. Aqueles que resolveram se aproximar de Jesus, aqueles que resolveram vencer a multidão e tocar nas suas vestes, aqueles que resolveram gritar nas marginalidades da onde Jesus passava, aqueles que resolveram subir nas figueiras bravas para olhar Jesus e falar, eu quero ver este Jesus. São estes que conseguiram descobrir o amor de Deus em Jesus Cristo. Aleluia! E assim é conosco. Todo aquele que resolve dar um passo em direção de Jesus, Jesus dá 2 passos em direção dele. O problema é que muitas vezes nós estamos sendo tão legalistas com Jesus como os fariseus eram, como os judeus eram, que não aceitavam que as suas leis fossem afrontadas. Mas quem é que estava ali? O dono da lei. Quem é que estava ali? O autor da lei. E isto é que eles não conseguiam entender. E tantas vezes somos legalistas desta forma, irmãos. Nesse versículo, que está no capítulo 1 do livro de João, no versículo 14, nesse versículo que talvez seja o mais extraordinário, redigido pelo apóstolo João, ou até mesmo por algum apóstolo, afirma que esse Logos, que a sabedoria se tornou carne, viveu entre nós como ser humano, ou seja, aquilo que Deus é, o Logos Jesus Cristo é a palavra, os dois estão
juntos nesta verdade soberana. A palavra que Deus liberou ao longo de todo o tempo, que os judeus esperavam, estava ali diante deles para se cumprir, para realizar os feitos grandiosos de Deus. Esta mesma palavra está à sua disposição hoje, agora, nesse momento. Basta que você, com o profundo do teu coração, você possa realmente viver com esta palavra, conviver com esta palavra, se relacionar com esta palavra, se relacionar com este Jesus, se relacionar com Deus, para que desta forma você possa descobrir que Ele existe desde o princípio, Ele está no início de tudo, Ele está no presente e Ele estará no futuro, porque Ele é o Senhor de todos os tempos, de todas as eras, de todas as nações, de todas as gerações. Ele é o nosso Deus, aleluia. Nós precisamos crer que o Pai dá testemunho dEle como Filho amado. Nós precisamos crer no testemunho de Deus. Irmãos, tem muitos crentes morrendo porque não creem na palavra. Tem muitos crentes morrendo, irmãos, porque estão querendo achar soluções racionais para a palavra. E nós temos aí um grupo de espontâneo na igreja, bom de teologia, uma meninada boa. E eu vou junto ali, né? A gente vai junto ali. O Alan, o Alaércio, o Claudionor. Tem uma turma boa surgindo aí. E a gente vai caminhando junto com eles. Mas jamais a nossa racionalidade pode superar a nossa relação íntima e pessoal com a palavra, munida através da nossa fé, fortalecida através da nossa fé, daquilo que nós recebemos pela inspiração do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo, para construir uma fé genuína em nosso coração. Se nós ficarmos na dureza da letra, se nós ficarmos na frieza da lei, sempre, e não dermos um passo além destas coisas, irmãos, nós nunca vamos conseguir entender as coisas estranhas que a palavra de Deus tem a respeito de Deus, a respeito do Filho Jesus, a respeito do Espírito Santo, da Trindade divina, que tem feito ao longo dos séculos, de todos os tempos, uma única só coisa: nos amar e providenciar para nós de todas as maneiras, sem uma situação para que nós possamos nos arrepender, ser perdoado dos nossos pecados, ser salvo para a eternidade, sermos transformados neste nosso corpo corruptível. Se nós não crermos, nós não conseguimos alcançar estas coisas. Se você vem para um culto de oração e não acredita no orar em nome de Jesus, você está na frieza da lei, está na dureza da letra. Se você, ao vir louvar ao Senhor, você não vê sentido em cantar aqui para adorar ao Senhor, porque você não está vendo, porque você não está sentindo, então você nunca vai provar daquilo que nós lemos hoje lá em Tiago 5, aquele que está feliz, exalte louvor, porque assim haverá a manifestação de Deus no nosso meio. Tem hora que nós temos que sair dessas friezas. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, onde está relatado o batismo de Jesus, quando João está falando, né, para os seus discípulos, né, e ele estava, eu acho que João, todos os dias do seu ministério, ele falava de Jesus. Acho que os discípulos de João, eu acho que eles eram os maiores conhecedores das Escrituras do Velho Testamento a respeito de Jesus, porque eu acho que João falava todo santo dia de Jesus. E aí daqui a pouco chega o grande dia, chega aquele dia em que João vai vir Jesus vindo, né, ao encontro dele, e aí ele vai ver se cumprir aquilo que ele vivia falando para os seus discípulos. Um dia nós vamos estar aqui batizando, e nós só estamos batizando em água porque este foi a ordem. Nós tínhamos que fazer assim, para que o dia que chegasse, o dia de se revelar o Filho de Deus andando sobre a terra, nós vamos estar naquele rio batizando. Ele vai vir, eu vou saber que é Ele, mas mais do que eu saber do que é Ele, vai vir uma voz do céu, uma pomba descerá sobre sua cabeça, e uma voz do céu vai dizer: este é meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Aleluia! E isso aconteceu.
foi do jeitinho que João previa, do jeitinho que ele esperava. E ele viu Jesus vindo e disse: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. E é tão engraçado, porque a natureza humana de João vai se manifestar ali, e é sempre assim. Irmãos, é difícil muitas vezes nós querermos fazer as coisas simples que Deus nos manda fazer. A ordem era, quando você vê Jesus, batiza Jesus. Tem que ser assim, João. Mas sabe, muitas vezes a gente quer complicar algumas coisas. A gente quer inventar coisas que não existem no Evangelho. A gente quer inventar coisas que não existem na caminhada que Jesus nos tem proposto nessa vida. Do que observar a vida com Deus, do que observar as Escrituras Sagradas. Então as Escrituras Sagradas vão se distorcendo, vão se deteriorando, vão se dissipando da mente e do coração. E daqui a pouco então é difícil viver a experiência de se sentir amado por Deus. E aí a gente muitas vezes acaba caindo nos calabouços dessa vida e começamos a precisar que ministre conosco toda semana, alguém venha, parece que tentar botar na nossa cabeça a verdade da palavra, mas irmãos, nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos olhar para Jesus, olhar para as Escrituras Sagradas, e precisamos nos relacionar intimamente com ela, e desta forma deixar com que ela comece a mudar o nosso coração. E a mudança de mente e de coração, ela passa por um ponto muito importante na vida de cada um de nós. É aquele momento onde nós precisamos sair da teoria e passar para a prática. É aquele momento em que nós precisamos dar provas da fé que falamos, da fé que pregamos, da fé que anunciamos. E isso é muito importante. Olhe comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha que texto maravilhoso. Porque ele diz assim, portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, deixa eu abrir aqui, que aqui eu acho que eu copiei e colei errado aqui. Por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores, tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Olha que texto maravilhoso. Está aqui uma essência boa, um texto bom para você nos próximos dias, trazer isso para a sua vida. Não olhe para as coisas que estão te cercando, que te desanimam. Começa a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Comece a eliminar tudo que te impede de prosseguir. Começa a se desviar do pecado que te assedia. Começa a tomar uma atitude de correr com perseverança a carreira que lhe foi proposta. Abraçar a fé em Jesus Cristo. Isso significa dedicar tempo para a obra no reino de Deus, significa dedicar tempo para fazer, para atender o chamado de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Se você não conseguir se desvencilhar das coisas e olhar para Cristo, autor e consumador da sua fé, pode acreditar, vai chegar momentos em sua vida em que falar em Deus não faz mais sentido, em que falar em Filho de Deus não faz mais sentido, em que falar em Espírito Santo não faz mais sentido. O que faz sentido para você é correr feito um louco, arrumar dinheiro para pagar conta, mais dinheiro para mais conta, e
todo o dia vai virar em torno disso, dos seus prazeres, das suas ansiedades, das suas vontades. Daqui a pouco é muito difícil, nem que Deus fizesse como fez no dia do batismo de Jesus Cristo, entrasse em um culto nosso aqui e nos fizesse ter um momento que sentíssemos a presença de Deus tão forte neste lugar, e então Ele com uma voz poderosa falasse nesse ambiente e dissesse: vocês estão sentindo a presença do meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria, porque Ele está no meio de vocês, e o meu Espírito está com vocês. Nem que nós víssemos um dedo escrever nesta parede, se nós não tomarmos uma posição de corrermos esta corrida, de fazermos esta carreira, nós estamos sujeitos a entrar nesta condição de desanimados. É por isso que muitas pessoas estão vindo e voltando das igrejas toda semana, e saem da igreja e parece que nada muda, a alegria continua difícil, continua sem fé, continua sem amor, já começa a segunda-feira chutando o gato, já começa cuspindo para longe de tanta raiva. Nós estamos precisando, queridos amados, ter esta atitude de crermos que a palavra de Deus está nos dando um testemunho verdadeiro e fiel para nós caminharmos sobre este testemunho do Filho de Deus, que nos resgatou dos nossos pecados e nos libertou dos nossos pecados. E isto nós precisamos fazer com atitude, com prática. E por fim, Jesus não é como nós. Aleluia. Por mais que Ele tenha sido um homem, tenha experimentado a natureza humana por 33 anos, não esqueça, Ele não é como nós. Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Quando Ele saiu desta terra, ao terceiro dia, ressuscitou, e depois por mais 40 dias, já em um corpo espiritual, se manifestou na presença de muitos dos seus discípulos, para que eles pudessem ver o cumprimento das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus, do Verbo vivo. Mas quando Ele sobe para estar à direita, à destra de Deus o Pai. Ele cumpre aquilo que Ele tinha falado para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, e eu estou indo preparar um lugar, para que onde eu esteja, vocês possam estar comigo. Aleluia. Você precisa deleitar o teu coração nisto, e saber que Ele não era um homem qualquer. Mas já faz tanto tempo que tudo isso aconteceu, não sei se isso é verdade. Quantas pessoas estão morrendo na sua dúvida a respeito de que se Jesus vai voltar, de que se Jesus não vai voltar. Quantas pessoas estão tentando fazer contas, racionalizando a palavra, porque Jesus vai voltar numa nuvem assim. Não, Ele não vai voltar na nuvem. A igreja vai ser arrebatada. Não, a igreja não vai ser arrebatada. Isso não me importa. O que me importa é que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade, cumpriu o seu propósito, se entregou na cruz do Calvário, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à destra de Deus o Pai, e muito em breve virá nos buscar. Aleluia! Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E aí eu termino voltando para o nosso texto, porque ele vai falar com os judeus que estavam ali. No versículo 17, Jesus responde para aqueles líderes judeus que perguntam para ele, por que ele havia curado no sábado, por que ele havia quebrado a lei. E Jesus dá uma resposta inteligente para ele, uma resposta que tem um fundamento
né? Jesus não era burro, Jesus era um homem muito inteligente. E aqui eu falo de uma inteligência não extrasensorial, não sobrenatural, uma inteligência de alguém que estava ali como homem para honrar a Deus e falava prontamente, ele deixava isso explícito em todo o tempo: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E como isso, para fazer isso, ele era alguém que ele compreendia completamente as Escrituras, ele era profundo nas Escrituras. A palavra de Deus nos diz que Jesus, desde a sua adolescência, já ensinava na sinagoga, já ensinava no templo, de tamanha era a sua dedicação às coisas do Pai. Aqui Jesus não estava munido de um poder sobrenatural para saber mais do que os outros. Não, aqui ele era homem que resolveu se dedicar às coisas de Deus, às coisas do Pai, para que ele pudesse, com muita firmeza, pudesse defender o seu chamado, o seu ministério, aquilo que ele tinha que fazer. Tanto é que na sua tentação no deserto contra Satanás, Jesus não usa nenhum outro elemento senão a palavra de Deus. Tudo que ele usa é a palavra de Deus. E aqui, quando ele fala para os judeus a respeito de meu Pai trabalha e eu também trabalho todos os dias, ele está chamando aqui uma consciência que todo judeu, todo líder de sinagoga tinha, porque morriam gentes aos sábados, nasciam gentes aos sábados, muitas coisas aconteciam ao sábado. E em um certo momento o próprio Jesus vai chamar a atenção dos fariseus, vai chamar eles seus hipócritas. Se por acaso uma ovelhinha de vocês cair na lama, estiverem em algum perigo num sábado, por um acaso vocês não vão lá salvar a sua ovelhinha? Jesus aqui, ele usou o elemento que está no fundamento da própria lei, porque eles sabiam que se precisasse salvar num sábado, eles podiam fazer, porque Deus faz isso. E aí ele usa essa expressão: meu Pai trabalha, por isso eu também trabalho. Porque tem coisas que precisam ser feitas através da sua vida, naquele dia em que muitas vezes você fala: esse dia não é de Deus. Mas é de Deus, porque todos os dias da sua vida é de Deus. Todos os dias da sua vida pertencem ao Senhor. E na relação íntima e pessoal com Deus, você vai descobrir que você está subindo de nível quando você começar a quebrar as durezas da sua lei pessoal e começar a colocar o coração de Deus nas suas práticas diárias. Porque o coração de Deus vai te movimentar a sair das suas estruturas, a sair dos seus preconceitos, das suas organizações, para honrar o nome do Senhor. E desta forma, as coisas tremendas de Deus se revelarão em sua vida. Somente assim, Jesus estava mostrando para eles: sabe quando é que vocês vão me conhecer como filho de Deus? Sabe quando vocês vão entender quem eu sou? Quando vocês começarem a sair das suas estruturas. E Felipe, em um momento, vai chegar para Jesus e vai dizer: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer para ele: Felipe, há tanto tempo estou contigo. Será que você não pôde perceber nas coisas que eu faço, nas coisas que eu falo, da forma que eu vivo, da forma que eu cuido de pessoas, da forma que eu trato as coisas? Será que tu não pôde perceber que eu e o Pai somos um? Que nós somos um? Agora eu trago para a última prática
que eu quero trazer nesta palavra. Você representa o seu Pai nesta terra? Você revela o teu Pai nesta terra? Você é irmão de Jesus. Pela fé, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, você herdou a paternidade de Deus. Você tem que ser semelhante ao Pai. Jesus era Deus, e isso lhe conferiu o poder sobre o pecado, que nós não temos. Nós precisamos lutar com o pecado todos os dias. A vitória do pecado que nós conquistamos, ela chega até nós por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Nós lutamos contra o pecado todos os dias. Mas esta é uma luta à parte da nossa vida, da nossa experiência como filhos de Deus. A nossa experiência como filhos de Deus, ela precisa revelar Deus a este mundo. E ela, ao revelar Deus, ela pode realmente trazer o prazer de Deus sobre nossas vidas. E quando Deus tem prazer e alegria sobre a vida de alguém, irmãos, vem um derramar de bênção sobre nossas vidas e através das nossas vidas. Verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, e por causa disso nós também somos filhos de Deus. E como filhos amados de Deus, alvos do seu amor e da sua graça, nós precisamos revelar a glória do Pai. Que você nesta noite possa sair daqui animado a caminhar nesta vida, nesta terra, se desvencilhando de tudo aquilo que você identificar que te tira a tua irmandade com Jesus, que te tira a tua filiação com Deus, que te move deste ambiente gostoso da família de Deus, da qual você faz parte por causa de Jesus. Que você possa começar a desfrutar desse relacionamento íntimo e pessoal com Jesus pelo Espírito Santo que já está em você. Que a sua amizade com Jesus comece a aumentar. Que ao olhar certas coisas na sua vida, você comece a ser munido de fé. Você comece a ser munido da autoridade que vem pelo nome de Jesus. Que você possa começar a profetizar, munido dessa intimidade plena com Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Porque nesse relacionamento há bênção, irmãos. Nesse relacionamento há transformação de vidas. Nesse relacionamento há paz. Paz que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração, que nos tira dos tumultos desta vida e nos coloca centrados no eixo da vontade de Deus, e nos faz caminhar nesta terra como o farol que brilha, como a luz que mostra o caminho que aponta para Jesus. Que você possa nesta noite receber esta unção do alto, e eu quero orar com vocês, para que você, que talvez como um irmão birrento, um irmão invejoso, um irmão que se afastou em função dos seus próprios interesses, se afastou da família, se afastou de perto do seu maior irmão, que é Jesus. Que você nesta noite possa começar a reconstruir, reorganizar, para poder desfrutar novamente deste relacionamento tão maravilhoso com Jesus Cristo, e desfrutar do carinho do Pai, do amor do Pai. Tem tantas pessoas lutando nesta vida, irmãos, que acham que a única forma que Deus pode lhes ajudar
é resolvendo os seus problemas financeiros, resolvendo os seus problemas pessoais. Não entenderam nada do que Jesus fez, não entenderam nada do que Deus quer, não entenderam nada do que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida. Está na hora de começar a dizer uns nãos para você mesmo. Está na hora de começar a dizer uns nãos para os sábados que estão estabelecidos na sua vida, assim como os sábados estavam estabelecidos no coração dos fariseus e dos judeus, daqueles judeus tradicionais. Está na hora de você começar a dizer um não para esta sociedade que cada vez mais está ditando regras nas nossas vidas, dizendo o que é que nós temos que ser, como é que nós temos que ser, o que é que nós temos que fazer, o que é que nós temos que pensar, o que é que nós temos que falar, o que é que nós temos que comer, o que é que nós temos que beber, o que é que nós temos que fazer nas nossas férias, o que é que nós temos que fazer com a nossa família, o que é que nós temos que fazer com o nosso dia. Em nome de Jesus, liberte-se desta cadeia nesta noite. Reconheça o poder de Deus manifesto em Jesus, para que você fosse inserido no plano e no propósito de Deus. E da mesma forma que Jesus pôde trazer tantos sinais, tantas maravilhas, tantas manifestações da parte de Deus o Pai para a vida de tantos, Ele disse: tudo que eu fiz, vocês poderão fazer em meu nome, e eu vou além, vocês vão fazer coisas muito maiores ainda, porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Receba esta paz que só Jesus pode te dar, e reconheça em Jesus Cristo, Filho de Deus. Fiquem em pé, vocês que estão aqui comigo. Jesus um dia sentou com seus discípulos e disse: eu sei que o povo fala de mim, mas e vocês? Quem dizeis que eu sou? E aí, alguns estavam dentro da visão dos judeus. Uns dizem que tu és Elias, que tu és um profeta. Mas e vocês? E aí então Pedro se levanta e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Qual é a visão que você está tendo de Jesus? O teu evangelho tem se resumido em vir à igreja para tentar alcançar bênçãos? Nesta noite, eu quero que você possa se alimentar da verdade mais absoluta e soberana da palavra. O reino de Deus está entre nós. Aleluia. O verbo se fez carne, a palavra está liberada. Aleluia. E se você nesta noite crer e receber, você verá a glória de Deus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, sobre a vida da tua igreja. Crescer na fé é algo, Senhor meu Deus, desafiador para nós nos dias de hoje, pois sabemos que os dias que passam, a iniquidade aumentam, e no aumento da iniquidade, Senhor, nós sabemos que a frieza nos nossos corações tem aumentado. Nós sabemos que está muito difícil, cada vez mais difícil, abrir mão, Senhor, das coisas absolutas, da vontade humana e carnal, para entrarmos nas coisas da fé, para vivermos no ambiente da certeza das coisas que não vimos e da convicção das coisas que esperamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, esta mensagem ela não pode acabar de outro jeito senão te pedindo, Senhor meu Deus, pelo teu Santo Espírito, fortalece o nosso coração na tua palavra.
Esta semana eu orei por mais de uma vez, Senhor, para que cada vez que algum servo teu desta igreja pegasse as escrituras sagradas e abrissem, que eles não vissem apenas a dureza da letra, Senhor, a frieza da letra, mas que eles pudessem, pelo teu Santo Espírito, Senhor, sentir, Senhor meu Deus, a verdade que liberta, Senhor, a verdade que transforma, Senhor, a palavra que foi liberada sobre nós para nos transformar, Senhor. E esta palavra aponta para Ti, Jesus. Esta palavra é que nos faz com orgulho dizer: somos filhos de Deus por causa do unigênito, o primogênito de todos, aquele que se prontificou a descer da sua glória, a se entregar por nós, a fazer pecado, se fazer pecado em nosso lugar, mesmo não tendo pecado, Ele se entregou na cruz por nossos pecados. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Paizinho querido, ser, Senhor, transformados pela Tua palavra, para vivificarmos na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor meu Deus, a termos atitudes de fé. Atitudes de fé não é ficarmos uma hora orando, pedindo para que Tu, Senhor, resolva algumas causas pessoais nossas. Atitude de fé, Senhor, se eu tenho que pregar o Evangelho naquele bairro perigoso, Senhor, se Tu moveres o meu coração, me encoraja, Senhor, me dá, Senhor meu Deus, autoridade espiritual, para que eu possa fazer, e mesmo que eu tenha que morrer, Senhor, se eu morrer por Ti, então viverei, porque se o meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. A igreja precisa voltar a estes conceitos e a estes princípios, mas para isso precisamos desta visão plena de que tudo está perfeito. Jesus, o Filho de Deus, já cumpriu aquilo que precisava fazer. Dá esta visão à igreja, traz este fortalecimento na fé desta igreja, para que, Senhor meu Deus, nós possamos ter a mesma alegria que João Batista teve naquele dia, quando a Tua voz, Senhor meu Deus, falou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Que nós possamos saber que nós estamos na mesma condição que João Batista, Senhor, pois Jesus está no nosso meio, o Senhor está conosco, Ele é o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, aleluia. Tu és o autor e consumador da nossa fé, e é em Teu nome que oramos, Pai, e é em Teu nome que nós sabemos que tudo nos é possível, que o Senhor é conosco. Por causa disto, Senhor, agradecemos e louvamos a Ti, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.